convidei e ela aceitou. E hoje nós estamos gravando o nosso primeiro Pode Brasil-Holanda. Pode, Priscila? Pode, não só pode, como deve. E eu não imaginava que esse convite vinha da Janaína. Gente, eu estava à procura de uma pessoa para fazer um projeto assim comigo e a Janaína veio com a ideia e falei, opa, prato cheio. Tinha que ser você, Priscila, com a sua competência, o seu talento. Esse podcast já é sucesso. Então vamos lá que tá só começando, é o primeiro de muitos. Ano que vem eu quero estar aqui comemorando um ano de podcast. Vamos seguir. E hoje nós temos uma convidada mais especial. E é muito justo que seja essa convidada, né, Priscila? Sim. Essa nossa convidada é a pessoa que apresentou eu para Janaína, Janaína para mim. Então, ela é uma pessoa em comum entre a gente e uma amiga, né? Uma amiga e uma baiana arretada. A mulher é artista, Talentosa, profissional, artista gráfica, alegre. O que é mais bonito nela é essa energia que ela tem, né, Janaína? ímpar, uma energia ímpar, alto astral, e nós não podíamos deixar de começar o nosso programa com essa energia. Vamos chamar ela pra cá? Eu tô agoniada pra chamar essa mulher. Não, vamos dar mais um suspense? Não, vamos chamar Vamos agora! mulher, vamos chamar. Chama ela pra cá. Vem! Giovana Valente! Olá, meninas! Essa mulher vem trazendo uma energia pra gente. Da hora que ela chegou aqui. Será? Olha o batom dela. Olha isso, Eu tô gente. toda de rosa. Ponta cabeça. Giovana, conta pra gente como você veio parar na Holanda. Nossa, se eu for contar toda a minha história realmente, vai durar. Faz um assim, resumo. vai ser uns 3, 4 podcasts. Tem, já no tem história. resumo, eu vim de férias para a Holanda, para Amsterdã, né? Eu tinha uma amiga que morava aqui em 1987, por aí. 34, 35 anos atrás, e numa dessas saídas à noite, eu estava dançando numa discoteca, e aí veio aquele holandês meio sem jeito, mas com uma vontade imensa de dançar, e ele dançava mesmo, sem, sabe, sem se preocupar se estava Te dançando ganhou. certo, né? E ele me ganhou, e a gente se apaixonou. Eu voltei para o Brasil, né? Resolvi todas as minhas paradas, inclusive com o meu ex, que eu já tinha resolvido antes, mas ele não aceitava. Depois ele até aceitou, mas voltei e 3 meses depois a gente casou. Nossa! 34 anos de casamento. Giovana, e vocês, nesse tempo de ir para lá e de ter conhecido, foi um ano? Menos até. Foi? Então foi amor à primeira vista. Foi amor de alma. Amor de alma. Foi um encontro de Foi um alma. encontro. Porque eu não tinha intenção nenhuma de morar em Amsterdã ou de morar na Holanda. A minha intenção era fazer um curso de moda, porque eu sempre trabalhei também com moda, fazer um curso de moda na Itália, e eu não fiz nada disso. Fez outros cursos. Eu fiz outros cursos, eu aprendi holandês. Não, e aí eu voltei e montei loja, eu tive já lojas de moda aqui em Amsterdã, tive 3 lojas de roupa, tive uma confecção também para house parties, para raves, muito interessante, eu e uma amiga minha que também era artista, e a gente fazia umas camisetas pintadas à mão, com carrinhos se chocando, com aviões, era muito diferente na época. A camiseta piercing, a camiseta... meu tempo sabe? Que até hoje ainda permanece. A gente esqueceu de apresentar, Giovana, né? Sou eu. Fala de onde você veio, fala Eu que você é sou baiana tem. baiana, apesar de ninguém achar assim, meu sotaque, sim, mas as pessoas têm a ideia de que Salvador é todo mundo, né, moreno, negro, sabe, pele mais escura, e eu sou baiana e também, né, minha pelezinha não é tão clara assim, mas isso não vem ao caso. Eu sou baiana de coração, com amor, eu adoro a minha terra, apesar de não morar mais lá, e eu acho que eu também não vou mais morar, mas ela vai sempre permanecer no meu coração. Então, eu vim para cá, eu morava no Rio, antes de vir para cá, eu não estava em Salvador, eu já morava no Rio, né, que eu sempre fui assim, não uma ovelha negra, mas sempre A viajante, a solta, aventureira. aventureira. Eu falei para minha mãe que eu ia de férias para o Rio e não voltei mais.
E falei para ela que ia de férias para a Holanda e não voltei mais. Então, eu não posso ir muito de férias por lugares que talvez eu não goste. Então, Então, entre você Hum. conhecer é Vila? Willem, Vila? Ela falou. Willem Marinus, Vilhemos, Maria Marinus Moulage. Yeah. Nome de rei. Então, você veio para cá, conheceu ele e em um ano se mudou para a Holanda. Menos de um ano. Eu vim para cá mais ou menos antes do meu aniversário, em abril, né? Eu fiquei abril, depois eu fui embora para o Brasil e 3 meses depois eu voltei e 3 meses depois e aí casamos. Depois de 3 meses que eu estava aqui, então mais ou menos quase um ano. Menos E de um nesse ano. período, até antes que a gente vai já chegar em 2020, né? Que foi um ano da grande virada, da vida de muita gente, grandes mudanças. Mas de lá para cá, o que você fez na área profissional? Bom, antes disso, eu estudei para nutrição, mas eu praticamente nunca exerci, porque o que realmente eu gostava era de moda, de arte, então eu sempre tive essa linha mais para esse lado. Então, quando eu cheguei logo, eu fui estudar, porque era importante demais falar essa língua, porque me dava muita agonia de chegar e ir para as festas, com meu marido, e os holandeses, e todos falando holandês, e eu lá com cara de tacho, né? Não se sentir integrada. Só sorrindo. O brasileiro só faz sorrir. Mas, então, foi a minha primeira missão aqui, foi, né, estudar para aprender a língua, que é muito difícil, mas não é Sim. impossível. Eu fiz uma escola de 1 ano, do beabá até o nível tipo médio, que é um ano, mas muito intenso. E era uma escola só para estrangeiros mesmo, para estrangeiros mais velhos, né? Não para os adolescentes, né? Que eu já tinha, nessa época eu já tinha 25, 26 anos. Então, eu estudei bastante, né? E depois eu fui fazer um curso de empresariado, que era um curso que existia aqui, que chamava DTEX, que era um curso que você tinha dividido em várias áreas, tipo merchandising, contabilidade, né? E para você abrir uma loja, porque eu tinha a intenção de abrir minha loja, então eu fiz esse curso e estudei 1 ano tecido também para poder abrir. E depois dessa época, assim, eu fui começando a abrir minhas lojas, abri com um amigo meu também uma loja super bacana de segunda mão, mas muito moderna, a gente mesmo que fez, tudo ficou muito linda. E tive outras lojas também, eu tive a Mr. Wonderful, que é uma marca lá do Brasil, do Rio de Janeiro. Eu trouxe a marca para cá, né? Eu montei a loja exatamente como é no Rio, eu montei ela aqui, porque eu trabalhei nessa marca. E aliás, antes de eu montar essas lojas que eu tive aqui, eu trabalhei na Pseudo Strato com moda. Trabalhei com várias marcas, né? Me esqueci desse. Mas você falou uma coisa que me chamou a atenção, é que o desafio de aprender holandês, na tua opinião, é um dos grandes desafios, porque esse podcast ele também, né, tem o propósito de passar essas informações. Eu gosto de língua, para mim não foi, eu não tenho vergonha, mesmo se eu falo errado ou não, eu não tenho problema com isso. Eu atualmente, eu acho que eu falo. Mas a tua vida melhorou muito depois que você aprendeu. Mas foi principalmente para entender a língua do meu marido. Porque eu não sou louca de ficar com um homem que fala outra língua. Ele não falava português? Não, ele não falava. Hoje em dia ele fala 6 línguas, ele fala português, fala espanhol, fala francês. Mas na época ele falava mais o alemão, o francês, ele não falava português, mas ele aprendeu rapidinho. Então, ele também morou no Brasil 10 anos. Então foi uma vontade mútua dele, sim, sua, primeiro de aprender uma língua do outro. Primeiro a minha, porque foi mais que uma obrigação. Uma obrigação. Teve uma grande motivação, né? Porque quando as pessoas chegam aqui, o problema de aprender holandês aqui, quando você é expat, que você vem com 2 pessoas que falam sua própria língua, aí é muito mais complicado, entendeu? Porque você também não tem ninguém em casa para consertar, sabe? Os 2 estão aprendendo, então os 2 estão errando, os 2 estão tentando achar que está certo e não está. Então, no meu caso, então as pessoas que vêm para cá e casam com o holandês, tudo, a pessoa realmente tem que ser assim, totalmente desinteressada para não aprender a língua. Porque, na realidade, você tem que aprender a língua do seu marido. Né? Você vai conviver com uma pessoa que pode falar qualquer outra coisa que você não vai entender, gente. Mas assim, mas eu não vejo só
no caso de ser casada. Assim, qualquer Não, pessoa que vem pra cá, se sim, você isso não com fala, certeza você você tem vai grande se... dificuldade. E olha lá, mesmo você falando, você vai encontrar barreiras, Sim, lógico. entendeu? Com certeza, porque na realidade a gente pode falar super bem o holandês, mas sempre teremos um sotaque, né? Uma coisa diferente, que na realidade eles até gostam, eles não acham feio do jeito que a gente fala holandês. Eles acham até charmoso, porque a gente fala de um jeito assim meio brasileiro, né? Até mesmo na maneira que a gente quer falar holandês, a gente quer falar do jeitinho Acho da que é da gente. mesma forma que a É, gente ouvindo eles falando português, né? Parece que é uma Não precisa criança. ser É, fluente, mas fofo. precisa saber se comunicar, porque quando você não Não, consegue você tem que ir na falar, padaria, você tem, porque mesmo que Isso. você diga, eu posso trabalhar com inglês, e realmente pode, tem muitas coisas aqui que pode. Mas para você ter uma ideia, até mesmo quando você vai num restaurante, né, eu não tenho esse problema, mas eu sei que um holandês pode ter, porque realmente você espera ser atendido por um holandês, você não é mais atendido por um holandês, você vai atendido por todas as partes do mundo que falam inglês, ou até espanhol, ou alemão, menos o holandês. Então, Principalmente eu, cidades grandes, como principalmente, então Amsterdã. eu posso até imaginar, quer dizer, para mim tanto faz, mas tem gente que tem esse problema. Onde está a minha língua? Onde está, sabe, o povo que fala a minha língua? Entendeu? Então, é assim, você tem que aprender para você, sabe, ir na padaria, nesses lugares que você tem que coisa, e até mesmo para você se entrosar com os holandeses, que já são difíceis por natureza. Entendeu? Que, assim, que eu digo difícil não, gente, mas eu digo assim, difícil de entrosar. Eles são muito gentis, eles são muito legais, eles ajudam bastante quando você precisa. Isso é inevitável, sabe? Assim, mas eles não querem fazer parte do seu, como fala, do seu ciclo de amigos, como a gente Não tem tão no Brasil. rápido assim também. Não tão rápido, demora bastante, ou até mesmo às vezes nunca vai ser. Vai ser sempre Não. aquele amigo que você vai encontrar, uma vez ou outra, vai dizer, ei, tudo bom? Mas é Mas questão não eu vai. vejo mais como diferença cultural, até porque os holandeses, eles são mais na deles, né? Eles são mais introspectivos do que o brasileiro. O brasileiro Sim. chega fazendo O brasileiro fala faz uma vida de alto, infância em é da meia nossa, hora. Na fila do banco. Da fila é do da banco. nossa natureza isso. Então, tem a questão da diferença culturais que também é muito Que isso rico, né? assusta também. Isso Assusta, mas é rico entendeu? também, né? E é rico porque o problema maior, sabe, de ser assim, essa coisa calminha Calma. toda, é a solidão que vai vir por aí, que está vindo por aí. E que é muito forte aqui, entendeu? Quando a pessoa fica velha. Por quê? Porque ela não teve, não abrangiu. Não é que você tem que ter 300 amigos, porque isso não existe. Sim. Entendeu? Mas você tem que ter um database, você tem que ter amigos, sabe assim. E uma coisa que eu aprendi, que é muito boa, né? Porque eu tenho uma idadezinha já meio avançada, né? Não me chama de parece. idosa. Não me chama de idosa. Ótima. Tá maravilhosa. Entendeu? Oxe. É que você é bom sempre você andar com gente jovem. Não que eu não ande com minhas amigas da mesma idade, não, porque eu sempre ando. Mas as minhas novas amizades são todas mais jovens. E não porque eu saí procurando, não. Porque automaticamente vai, sabe, atraindo. E vai atraindo. Então, você tendo amigos jovens, você vai vendo que sabe, elas estão ali ainda com a vitalidade muito mais aguçada. Então, é bom que a gente pegue uma carona. Cira, mas a Giovana, ela fez uma grande virada na vida dela, em 2020 para 2021. Eu fiz uma grande virada na minha vida. O que é muito espetacular, Várias porque foi um vezes. ano difícil no mundo inteiro. Mas eu acompanhei essa grande virada. Essa Eu não grande estive virada você presente nas acompanhou. outras, né? Mas eu já comecei do zero várias vezes. Quando eu voltei para o Brasil, que eu montei minha creperia, né? Eu tive 3 creperias no Brasil, com música ao vivo, com arte, com teatro, né? E fui até citada na Veja, como Sim. sim. A Veja Restaurante, né? Que é aquela a parte. E cantava até muita gente, ia da canja lá, sabe, famoso. Muita gente famosa legal. passou por ali. Badalada, mulher, Para dar gente. canja, foi. Muita gente famosa passou por ali para dar canja e tudo. Era muito badalado, era badalado mesmo. Só pra você ter uma noção, essa mulher famosa, Não sou não. ela é a amiga da mãe do Alok. A mãe da Loki é a tia. Eu sou mais ainda chegada à tia do que a mãe, porque a mãe agora está mais... Com Né? outros projetos. Ficou famosa, graças a Deus, e está com outros projetos. Mas a tia sempre tem um contato, sim, porque elas moraram aqui, né? Com a Loki e tudo. Elas moraram aqui. Né? E eu tinha uma loja, e eu me lembro que elas faziam umas pulseiras bem legais, eu vendia as pulseiras na minha loja. Então, assim, para você ter uma ideia, era uma coisa tão
atrás e agora são tão, ela toda, sabe, com aqueles filhos maravilhosos. Eu acho bem legal. Gente, assim, em isso, né? 2020, eu fui idealizadora de um projeto chamado Momento de Evolução. Foi um momento que o mundo estava passando por um momento muito complicado. Nossa, Então, foi uma forma da gente fazer conexões, as pessoas estavam ficando muito em casa. Então, o Momento de Evolução, ele trouxe muita vida, né? E foi um momento onde a gente pôde ficar perto, sem se foi muito tocar. legal. E a Giovana, ela foi uma das nossas convidadas na época. E ela tem uma história muito interessante para compartilhar com a gente, dessa virada que muitas pessoas tiveram que fazer essa mudança, essa adaptação àquele momento, se reinventar. E agora ela vai compartilhar com a gente, Priscila, esse momento tão lindo da vida dela, um momento onde ela teve Foi um que fazer momento essa... também muito radical na minha vida. Foi o momento mais radical que eu tive na minha vida. Por quê? Eu já tinha trocado várias vezes, comecei do zero, né? E comecei de novo. Porque o zero assim, você muda para um país, você tem que começar tudo de novo, né? Então, antes dessa crise, eu caí da bicicleta, quebrei meu tornozelo em 3 lugares. E a partir desse momento a minha vida se transformou completamente, porque eu sempre trabalhei com muita atividade, com muito, sabe, em pé, andando e, sabe, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, de repente, eu não posso mais exercer, fazer esse trabalho. Então, e para completar, ainda chegou a crise, e aí veio tudo, o pacote completo, né? E aí eu fiquei pensando assim, eu não posso fazer, exercer mais o meu trabalho, eu tenho que... Eu sempre trabalhei com arte, eu sempre gostei de fazer coisas manualmente e tudo. E eu comecei a imaginar, porque eu sempre gosto muito de computador, e eu comecei a imaginar fazer alguma coisa com a computação. E foi a que eu falei, eu posso fazer, eu posso ser uma graphic design, mas eu não quero fazer só logomarca e coisa, eu quero fazer arte, né? Então eu fui para o lado da arte gráfica, né? E que mudou minha vida completamente, porque é uma coisa que eu amo fazer, Foi um momento muito né? desafiador, eu digo Foi lindo, porque foi inspirador. desafiador, foi Ela, desafiador, ela teve que se reinventar, né, no com momento de certeza. crise e inspirou muitas pessoas, porque você vê que a Giovana é uma mulher madura, Opa! é uma mulher madura, mas muito corajosa, porque muitas pessoas muito mais jovens E têm medo de, exatamente. de Não, e recomeçar. assim, a gente não tem tempo, a gente não tem tempo para isso, a gente não, sabe, não tem que pensar que, eu estou nessa idade, então não tenho mais tempo. Não, enquanto você está vivo, você tem tempo. O quanto vai durar, só Deus sabe. A gente não sabe nem quando a gente quando a gente é jovem, imagina quando a gente Uma chega nessa pessoa jovem idade. não sabe se amanhã Entendeu? vai. Exatamente. Então não tem nada, não tem receita, não tem validade, não tem nada. O que você não pode ficar é parada. E mesmo assim, eu agora mesmo assim, porque começa a chegar o inverno, eu trabalho em casa e eu sinto falta de trabalhar na rua. Entendeu? Eu não vou negar, eu sinto muita Sim. falta de trabalhar na rua. Porque assim, trabalhar na rua, eu digo na rua da mocinha não, gente. Também é. Também é um tipo de trabalho, mas eu não exercia isso não. Isso, não é trabalho. O que é que você fazia na rua? Conta pra gente. Não, trabalhar na rua, eu digo, eu ia no meu trabalho. E aqui sair na de Holanda é um casa. tipo de trabalho sim, tá, Sim, gente? claro, você Sim. paga taxa e tudo. E tem É. mais. As prostitutas aqui na Holanda, elas são empresárias. Tem Empresárias, CNPJ. CNPJ, paga Sim. taxa e tudo. Exatamente. Deixa as bichinhas lá fazer o que elas quiserem. O meu tipo de trabalho era diferente. Eu trabalhava com moda, né? Trabalhei em galeria de arte, então eu fazia esse tipo de trabalho assim que eu gostava muito e também tive minhas lojas, né? E assim, a cada vez eu comecei a diminuir mais o trabalho, porque eu sempre trabalhei muito, muito, muito. Então, quando eu voltei do Brasil, que eu trabalhei horrores com restaurantes, essas coisas, sabe que o trabalho é 24 horas. Então, quando eu cheguei do Brasil, eu resolvi diminuir minha carga horária de trabalho. Então, eu fui diminuindo para 3, para 2, para 4, para 3, e agora quero só 2. Que eu acho que para mim é mais uma questão de sair, respirar, conversar, sabe, falar com as pessoas, Viver sabe? mais, né? Viver mais, porque meu trabalho é uma delícia, adoro ficar criando, eu crio demais, eu crio até demais, porque às vezes sai até uma fumacinha, sabe, de tanta Eu criação. acho que o povo em casa tá curioso de saber o que a Giovana faz hoje em dia. Vamos mostrar? Vamos. Bom, Giovana, o eu que faço? você faz, Giovana? Bom, eu faço pra gente. arte em azulejos, né? Gente, ela trouxe para vocês, né? Para vocês. Porque eu e a Janaína somos amigas, nós já vimos assim, o trabalho dela, a gente sabe que é maravilhoso, que ela é muito artista, muito profissional.
Mas vocês vão ver agora a Que ela- qualidade do trabalho dessa mulher. E o que ela teve que se reinventar em momento de crise. Ela não ficou chorando, ela vendeu os lenços. No momento de crise, você vendeu os lenços, você se reinventou. Eu me reinventei. Com Mostra, certeza eu me reinventei. Mostra. Olha, eu já estou assim, eu já estou usando um que é um... Eu posso mostrar o meu também? Pode. Esses são pingentes de cerâmica com a arte gráfica em cima. Eles são super leves, gente. Não, eles são um pouco grandes, porque senão a arte você não... É uma arte. Não dá para mostrar. É uma arte que você está carregando. Não é um pingente, não é um acessório. É algo que foi desenhado. É algo que foi criado. Essa criação não, é uma coisa que quase que é exclusiva, é limitada, porque eu não faço muito. Às vezes eu não faço só, às vezes eu faço só uma peça, só uma. E às vezes eu faço um pouquinho mais, mas é uma coisa bem limitada. E o que mais que você faz? Então, eu faço esse tipo de trabalho, eu faço também arte em azulejos. Olha, que é igual da que ela tem. Sim, do colar. Que lindo. É a Frida Kahlo. A Frida. Pra quem é fã, Olha aqui, azul. sabe? E faço assim, faço para decoração para quarto de criança, Mostra até o Priscila. faço para... Esse aqui ela me ganhou, viu, gente? Esse aí eu fiz Esse realmente aqui, pensando em quando você. não estava ainda nem no azulejo, era só um projeto, ela falou, Priscila, tem um negócio que é a sua cara. Também. Aí eu falei, então ele é meu. Olha isso. É uma índia, para quem não sabe, eu sou do Amazonas, né? E, nesse, E ela- e o tamanho pode ser diferente, por isso o tamanho é um 15 por 15, você pode fazer um 20 por 20. Aí Um você 30 põe por assim 20. no suporte. Não só no suporte, como você pode botar, como esse aqui, ó, ele tá numa moldura, Canva, né? né? Numa moldura. Então você pode colocar qualquer um numa moldura, tanto assim como aquela moldura caixa, que é aquela moldura mais profunda, Quadro. né? Que você pode fazer um quadro. Então, você não precisa só usar dessa maneira, mas você pode também pendurar. E eu faço também, por exemplo, um mosaico. Um mosaico é você pegar uma arte e eu posso explodir ela na sua parede também, que você quiser. Eu acho bonito também, Giovana, aquilo que você coloca, que é o número da casa. Faço o número da casa também, mas faço também, por exemplo, você quer uma obra de arte para sua casa diferente, não tem uma canvas. Então eu posso botar o tamanho que a pessoa quiser. Então, gente, só para explicar, a Giovana, ela estava sem trabalho, é isso? Na época da crise. Na época da crise eu tinha De 20 a perdido. 21, Na época gente. da crise eu perdi meu trabalho porque eu caí Caiu, quebrou o joelho. e quebrei o joelho. Então eu fiquei os meses que eu tinha que ficar, que é a obrigação da empresa de me pagar, mas depois acabou. Então eu perdi o meu emprego. E aí, o que você fez? Se Aí eu reinventou. comecei a estudar, comecei a ser autodidática também, porque não se chega a essa idade, gente, estudar às vezes realmente requer muito mais concentração, sabe? É sério mesmo. Eu Então sei, você eu tem sei. que respirar bastante fundo, sabe? Tudo. Então eu sou muito autodidática, então eu peguei muitas coisas e eu mesmo fui treinando, fazendo, e um programa aqui, um programa ali. Então, assim, a minha próxima passo, eu estou comprando o programa da Procriarte e eu vou começar a desenhar também. Né? Porque isso que eu faço, eu não desenho, eu monto uma história. São elementos, né? São vários elementos e eu monto uma história. Então, assim, não é que eu desenho com a mão, não. Eu desenho, às vezes, com a própria ideia do programa, né? Sim, que lindo. E as redes sociais te ajudaram? As redes sociais me ajudaram bastante, me ajudam ainda. E eu tenho que botar em mais redes sociais, mais coisas. Eu sei que eu tenho que fazer isso, mas é porque realmente você é sua própria empresa, então é tanta coisa, a gente pensa que não. Fazer um vídeo é uma coisa bem demorada, gente, é sério, porque você tem que fazer as fotos têm que estar boas, tem que estar editadas. Eu não sou uma fotógrafa, mas eu adoro fotografia e eu tenho também, é o meu hobby, e eu tenho um bom olhar para foto. Isso é muito importante, porque eu já estudei realmente com uma autodidática, a coisa de sombra, de efeito, de profundidade. Então, eu tenho isso dentro de mim também, de ver os pequenos momentos e captar. Então, isso me ajuda também a criar. Às vezes eu crio em cima da foto também. Giovana, tem uma outra coisa. Quando você veio para cá, para casa da Priscila, o que você achou dessa vila dela? Bom, É parecido com Amsterdã ou não? Olha, gente, eu acho que assim, é aquela fase, tem duas fases.
é a que você está casado com um filho pequeno, que é ideal para você criar aqui, sem sombra de dúvida. Não é ideal para os pais, mas é ideal para as crianças. Isso, você desculpa, mas quem sabe, porque é uma coisa pequena, não tem nada, e vocês são jovens, então, assim, é um período agora que você está dando esse tempo para os seus filhos, que também é muito legal, e que também vai dar bases para eles, entendeu? Porque criar em Amsterdã também não é brincadeira. Então, sabe, não é mesmo. E você então, sabia que a Priscila fez um vídeo para compartilhar essas informações e essas imagens com nossos seguidores? Muito bom. A vila aqui é diferente, gente. Vou falar para vocês que não é o mesmo visual de Amsterdã, não é aquele mesmo barulho de muita gente, trem, muita gente falando vários sotaques. Em Amsterdã você ouve vários sotaques. A vida é muito mais calma. Mas tem umas imagens tão lindas. Amanheceu na Vila Kamerik. Hoje o sol veio e deixou tudo mais brilhante. Digo isso porque nem sempre a vista é tão clara por aqui. Mas uma coisa é certa, seja qual for o clima, esse pedacinho do paraíso é uma graça. O local é cercado por fazendas. O verde é predominante por aqui. E em todo canto você encontra uma ponte como essa. São dezenas delas. No centro da vila, a gente encontra supermercado, padaria, casa de queijo, açougue, lanchonete, centro médico e uma igreja. Aos domingos, ela é a única que abre por aqui, já que a maioria dos moradores da vila são protestantes e eles guardam esse dia. Então, o mercado fica fechado. Aqui na vila existem aproximadamente 3.800 moradores e todas as famílias podem contar com um cenário como esse. Todos aproveitam para fazer uma coisa que eu vou mostrar para vocês agora, que é terapêutico, que é jogar pão para os patinhos. Sempre aparecem muitos, olha só. É como ter um ponto de paz bem no quintalzinho de casa. Os lugares são Aquece o nosso lindos, coração. aquece o coração. Eu acho que, como eu falei, é mais seguro para seus filhos serem criados aqui, né? Assim, porque se bem que qualquer lugar que tem ser humano, você tem que ter atenção. Tomar cuidado. Isso é infelizmente inevitável, né? Mas a chance de acontecer em Amsterdã uma coisa mais séria é maior do que um lugar assim. Não é que não aconteça. Mas tem outra coisa que a gente quer que você compartilhe. Vamos ouvir o seu marido falando português. Gente, um homem porque ela se apaixonou por Sim, mas antes disso eu queria mostrar uma coisa que eu faço também, que é... Mas ele já pode entrar. Pode entrar, Pode né? entrar. Pode, bem. Dylan, vem pra cá. Dylan! Ajuda aqui ela a mostrar. Eu vou comer a batatinha. Vem, Vem, Dylan! Eu tô aqui comendo batatinha, pão de queijo. Olha aí, pão de queijo. Boa tarde. Olha, a gente fez uma batatinha, que é uma coisa bem holandesa aqui pra receber você. Tá bonito, né? Mas eu posso comer falando? Não.
Minha mãe sempre falou, quando você fala, não conta. Tá certíssimo, tá certo. Holandês Holandês chato mesmo. pra caramba. Não, às vezes só. Vila, apresente-se. Fale quem você é. Deixa eu terminar de comer, que ele não fala. Ai, desculpa. Obrigado pela hospitalidade. Para poder participar nessa coisa, evento especial. Brasil, Holanda. Uau, maravilhoso. Você gostou do nosso cenário? Como? Gostou do nosso cenário? Sim, muito. Bem feito. Agora fale um pouquinho dessa mulher aqui. A gente está conversando com ela, a gente já tem nossa opinião formada dela, agora fale você. Você sabe, né? Sim, mas eu já ouvi tudo o que ela falou sobre nós. Você sabe que você vai apanhar em casa. Esses dois só vivem na bagunça, gente. Parecem dois adolescentes ainda. Graças a Deus, mas não se bota. Porque não se bota em cima de uma mesa. Ok. Vila, conta pra gente o que você faz da vida. Conta pra gente o período que você teve no Brasil, porque você foi no Brasil também, né? Sim. Então, para começar, foi uma história muito, muito atrás. Minha paixão para países estrangeiros. Já notei isso quando eu só fiquei com 5, 6 anos. Eu já queria virar missionário para poder visitar a África, a Ásia. Então, eu mesmo fui para um fim de semana para ver se eu realmente fui selecionável para essa educação. Quando eu fui lá, durante um fim de semana, quando teve obrigação para visitar a igreja 5 vezes, eu já decidi não missionário para mim. Não é para mim? Não para mim missionário. Então, depois, quando eu cresceu, essa vontade de visitar países exóticos só cresceu. E também então, quando eu terminei minha escola, eu fui para universidades para estudar ciências políticas para poder trabalhar para o governo no Ministério das Relações Exteriores. Então, esse plano foi muito bem feito, eu consegui para terminar com notas altas, eu fui mesmo convidado para o Ministério para vir lá, para discutir como trabalhar lá, mas eu, nessa época, foi em 1977, então eu fiquei com cabelos até aqui, um verdadeiro hippie. Então, nessa época, o Ministério aqui na Holanda foi muito boring, pessoas todas vestidas. Não aceitavam, né? Então, para mim, foi muito claro isso não para mim. Agora seria diferente, porque agora o governo é mais aberto, é mais como a sociedade. Nessa época foi bem chato. Então eu fui para trabalhar por uma... Olha, Dani, por uma... Pode ficar à vontade. Essa é a sua câmera. Sim. Então, desculpa, parece que ser vocês, mas então é mais interessante para ver lá. Gente, tem uma mosca aqui que não foi convidada. Nossa Senhora! Sai daqui! Uma mosca holandesa. Não foi convidada. Então, eu fui para trabalhar com uma empresa, uma fundação de refugiados. Então, depois, trabalhando lá na Holanda mesmo. Eu encontrei minha esposa primeira, holandesa. Ela foi grávida antes de me realizar. Então, de repente, eu fui pai. Então, de repente, tenho que cuidar da família. Então, esquecendo de países estrangeiros. Acabou o sonho de lado. Sim, mas mesmo assim, eu sempre ficou interessado. Então, vamos pular 20, 30 anos, não, 10 anos. Então, minha esposa, ela já foi com muitos problemas mentais também, com nós foi muito problemático, então ela decidiu para separar. Então, separei dela, foi um pouco complicado, com 2 filhos também. Mas foi o primeiro pai holandês que conseguiu a guarda compartilhada na Europa. Não, foi mesmo? Sim, primeiro. Porque eu queria, nós dois, minha esposa... Primeiro. Quantos anos? Da Holanda. Isso foi em 1984. 84.
Então, a gente se separou. Para mim foi um período muito complicado, trabalhando, tomando conta das crianças, mas também querendo viver de novo, dançar, porque isso foi minha paixão, sair, dançar. E encontrou quem nessas danças? Então eu consegui para combinar isso, domino pouco, trabalhando muito. Então, das noites eu encontrei a Giovanna. Então ela já falou que eu impressionei ela com o meu jeito de dançar. Já passou a lábia em você, ela? Giovana, Passei gostei de lábia, ver, não. mulher de atitude. Eu tava tomando era lábia, muita lábia ali naquela noite. Oxi. Até que ele chegou, Aqui deu certo, mulher. dançando, assim, Mas abrindo ala. Mas você não vai acreditar. Ela ainda é muito bonita, Oxe, mas nessa época ela foi uma beleza Pura. de primeira. Ele foi também com outra menina, os dois. A outra não foi tão bonita como ela. Não, Mas eu quando fiquei, né? elas chegaram lá dentro de boate, que não existe mais, Parou. todos, uau, olhando com elas dois, seguindo atrás delas para comprar bebidas, mas eu nunca fui desse jeito. Você já foi só dançando. Dançando, então de repente ela estava lá dançando também, a gente começou a falar. Então de repente, luz, 2h30 ou 3 horas da manhã. Acabou, a boate. 3 horas da manhã. Então, música Vocês já parou. estavam lá. Música parou. Eu tenho que trabalhar próximo dia às 7, tenho que acordar para ir para o Ele me chamou para tomar trabalho. um chá na casa dele, coisa que eu jamais faria, sabe? Não sei, nunca fiz, nunca ia fazer, mas eu falei, tudo bem, vamos tomar um chá na sua casa. Bom, fiquei na porta da disco. Ela foi atrás de bicicleta. Não, calma, deixa eu falar. Sabe? Porque o engraçado foi que chegamos, fiquei esperando ele na porta da bicicleta, e a gente mal acostumada, né? Como somos no Brasil, chega o carro, você entra no carro e sai. Ele me chega de bicicleta. Oi, pode subir. De bicicletinha. Porque aqui é normal. Aqui é normal. E depois você não vai sair para beber, né? E De usar o carro, carro. tá Não, certo. Mas agora- mas só que a gente não é acostumado assim. No Sim. Brasil, sai para beber, sai para tudo, ninguém sai bêbado, dirige, o que é um absurdo. Mas aqui ele já tem consciência disso, né? Então, a primeira vez assim que eu olhei, eu fui na garupa. Que romântico, mas é uma De cultura bicicleta totalmente de diferente. Mas eu adorei, porque é eu sempre coisa fui normal. aquela que emocionante, adora tudo novo, tudo que é diferente. Eu gosto, eu não gosto daquela coisa cotidiana, gente. Eu não gosto nada do que é normal. Assim, me desculpe, mas eu gosto de coisas. Zilha, você trabalha com o quê Ah. hoje? Agora eu estou trabalhando com turismo. Então, hoje de manhã eu fui com um grupo de belgas para fazer um roteiro de bicicleta, 3 horas da cidade. Mas qualquer tipo de trabalho, Ele viaja trabalhando Viaja no fora, mundo inteiro. mundo inteiro, inteiro. China, Tibete, O Brasil você conhece? Brasil, Conhece mais do que bastante. eu. Eu Você fui na sabe. Amazônia 10 vezes, Manaus, conheço Olha. bem. Manaus. E a mãe da Giovana, Ele o que você mais gosta no Brasil? O mais gostoso do Brasil, a mentalidade, a Do povo. a força simples. social. Do povo simples. Mas não para Não. Tudo bem. todos. Simples, mais ainda, mas eu fui recebido lá com muito amor, com muito... Isso é verdade. Então, Foi abraçado. então não foi tão fácil também, foi complicado também, não foi tão amistoso de todos, mas então eu E consegui... foi perigoso também. Mas ainda foi para mim muito especial, porque abriu um novo capítulo na minha vida. Porque quando nós decidimos para ir para o Brasil, para morar lá, ela mesma não queria, ela queria ficar aqui na Amsterdão, com 2 lojas, com todos os amigos, mas eu queria lá. E não para ir lá para ficar na rede, mas para poder sobreviver, Sim. matar leão. Vocês ficaram quanto tempo no Brasil? 10 anos e meio. Jura que vocês ficaram 10 anos no Brasil? Então- Deu para construir o quê lá, assim, de Não, história? chegando lá, eu tive comecei a 3 trabalhar. restaurantes, né? Ah, E e você teve um restaurante. e Eu ele não sabia virou ainda. totalmente o trabalho dele. Então eu trouxe uma bolsa cheia de software, porque eu estava trabalhando para o governo também, na informática.
Eu sei como trabalhar de mão, com furar, para fazer. Então, eu queria fazer tudo para poder sobreviver e ganhar minha própria dinheiro lá no Ganhar Brasil. real. No Brasil. Então, eu trabalhava para a escola americana lá no Salvador, não foi muito êxito tampouco. Eu trabalhei como professor inglês, não gostei tanto também. E, de repente, foi um amigo nosso que me convidei para trabalhar um dia para a agência de viagem. Que era lá no holandesa, Salvador. que era holandesa. Porque lá Ah, foi um grupo de ingleses, professores de história, visitando o E aí Salvador. começou. E ele queria um dia entendi. bem... Então começou no Brasil essa. Sim. Legal. Começou esse livro. Tudo no Brasil. É primeiro dia, quando eu estava trabalhando lá no Salvador. Você conhece Salvador? Não. Cidade sei muito não. bonita. Então eu fui lá para visitar Muita vontade de conhecer. as igrejas de Salvador, visitando Tem muita Pelourinho. história, Salvador, né? Na Carnaval. tarde a gente foi com um barco pequeno, com uma banda de samba lá, com comida maravilhosa, bebendo cerveja. Então eu estava pensando, rapaz, Paraíso. que sonho, isso é meu trabalho. Então, mais ainda, quando eu terminei esse dia de trabalhar, que foi para mim um prazer, porque foi com gente muito interessada Animadas, na história, animada também. Recebendo uma bolsa cheia de coiseta também. Então, Aí melhorou mais ainda, né? então eu pensava, isso é meu primeiro de prazer. Segundo, isso é coisa de Mas dinheiro também. você é um guia especial, você faz várias coisas, não é só. Eu não sei, mas eu estou fazendo tudo com muito prazer, porque eu sou muito interessado em qualquer lugar do mundo. As agências sabem, quando eles têm um trabalho que ninguém quer e que é muito complicado, eles não chamam a mim. Então, porque eu não tenho mais crianças para preocupar, ela é muito tolerante também comigo, viajando E 2, 3 semanas. você que acompanhou essa virada de chave da Giovana em casa na época da crise, né? E, sim, compartilha com a gente como foi, assim, vivenciar com a Giovana fazendo essa mudança, né? Ela já falou que já recomeçou várias vezes. Vocês, né? Na verdade, juntos já recomeçaram várias vezes. Sim. E essa última virada dela aí, como foi você presenciar isso, dessa Para mim guerreira? não foi tão grande esse virada, porque ela sempre ficou com esse lado criativo, Sim, né? sempre teve. Mesmo com roupas, fazendo suas Sim. próprias roupas, também fazendo candelabras. Ela já fez isso. Na realidade, eu gostei muito desse trabalho, porque foi muito claro que ela tem uma coisa Estava adormecida, né, é nela? uma coisa que não dá para aprender, que você tem que ter. Talento. Claro, pode desenvolver mais, é importante. Então, para mim, não foi uma surpresa. Você já sabia que estava ali, né? Eu sempre falei com ela, você tem que continuar. Claro, não é uma coisa muito fácil, né? Porque Nada ela está fácil. investindo muito trabalho lá, esperando que todos, claro, vão realizar, mas isso não funciona desse jeito. Tem que aumentar. Ele é um homem que te apoia. Né? Minha página é uma página Vem pra cá. orgânica. Sabe assim, ela cresce gradativamente para as pessoas que realmente gostam e têm interesse no meu trabalho. Né? Não precisa necessariamente comprar, mas que, sabe, Vamos colocar o admirem. arroba aqui na telinha para vocês irem lá no Instagram da Giovana. Pois é, porque além do mais eu faço também, como eu vou fazer agora, um azulejo da logomarca. Com certeza, tem que sair o nosso. Então, eu faço assim, como aqui, por exemplo, esse aqui era uma cliente, quebrou uma pontinha, mandei fazer outra, e fiquei com esse aqui de exemplo. Que é uma marca que eu faço a decoração da marca. É chique, né? Cá entre nós. Uma chique. É um trabalhozinho. E tem vários tamanhos também, e pode-se fazer várias coisas, como eu falei também. Se quer uma obra grande, também se pode fazer. Né? A questão de mosaico, pode ser feito com mosaicos pequenininhos, que fica aquela loucura, ou pode também ser feito com desse tamanho. Você vai juntando as peças e forma um quadro. Giovana, e assim,
Você participou no Momento de Evolução, eu convidei, tinha sido a primeira live, Participei. você participou. E eu nem E gosto hoje- de live, hein? E hoje nós estamos convidando a Giovana, eu queria saber como é que está sendo para ela participar desse podcast. Principalmente por ser duas queridas, por eu conhecer, estar num terreno que eu conheço, né? Então, é muito tranquilo. Porque quando você vai numa coisa assim, você é convidado, você não conhece as pessoas, não tem intimidade com as pessoas, por mais que você seja tranquila, você fica com aquela... Será que eu vou falar alguma coisa Ansiedade, né? errada? Será que você... E o bom de um podcast, gente, é que não é a live. Então, você pode consertar. Você pode consertar tudo. Claro, as besteiras que a gente fala, as coisas Mas a gente está erradas. direto aqui, hein? Por favor, Sim, estamos tamo direto aqui. direto, mas... Não, mas Toma não fala, vontade. que é para ela ficar mais tranquila ainda. Ai, meu Deus, agora que não- É porque a gente está tão à vontade desde que começou. E é o primeiro programa, gente. A gente está tão à vontade desde que começou, parece que a gente está sentado no sofá conversando. Mas é a sensação. Acho que um podcast é mais não, parecido. É não, uma e é- casa. Como se fosse... Vamos tomar um café, vamos tomar batatinha, gente. Batatinha holandesa. Pão de queijo brasileiro. Feito por mim, gente, feito por mim. Arrasou. Escrita Leca. Leca. Estaleca! Ai, eu não falo Maravilhoso. nada. Não, mas aonde falo tem brasileiro não tem que ter nada. pão de queijo? Claro que tem pão de queijo. Pão de queijo e um cafezinho. Cascopo. Não, cascopo é a holandesa. Não tem a outra. Eu queria só falar mais uma coisa, Sim, porque fica à vontade. eu gostei muito do Brasil, que me ajudou muito para sobreviver nessa vida. A chorar. Chora. A peixe. Então, quando eu comecei lá trabalhando, e quando você vai ficar numa situação complicada, por exemplo, a polícia vai parar porque o Aí, motorista então, não tem chora papéis suficientes, então agora eu sei como fazer. E eu era polícia. Rapaz, não faz isso comigo, rapaz. Tem tantas coisas ruins agora com o Hollywood. Ele aprendeu o jeito brasileiro. Esse é o jeito brasileiro. Quem ensinou isso? Quem te ensinou isso, né? Isso funcionava sempre. Eu? Isso sempre funcionava. Foi muito engraçado. Então, só o perigo é para tentar isso aqui na Holanda também. Mas Aqui não funciona não, meu amor. Aqui ele não policiais passa são por cima. muito... Não. E muito assim, Vilene, você falando, é bem interessante você falar sobre isso, né? Sobre o que você aprendeu no Brasil. A gente percebe realmente uma grande diferença entre a cultura holandesa Claro, e a cultura brasileira. E assim, é muito interessante ver você falando o português, né? Com sotaque holandês. Porque é interessante que ela me chamou já um pouco diferente de outros holandeses. Porque às vezes eu me sentindo um pouco diferente também. Porque eu sou uma pessoa que realmente gosta familiar, para todos, crianças, todos juntos. Então, eu sempre fiquei com essa atitude. O holandês geralmente é um pouco mais rígido, um pouco mais restrito, mesmo quando ele ou ela quer se liberar, soltar. Você não vai imaginar. Eu fiz tantas viagens com grupos de mulheres, especialmente para Nicarágua, para países latinos, e todos querem aprender, balear, todos. Sambar. Aí você fica lá bailando lá. Sim, mas é muito interessante você ver um relato de um holandês falando isso, que assim, o brasileiro falando que o holandês é mais introspectivo, fala mais baixo. Então, assim, ele falando, né, é porque é uma verdade mesmo, né? A gente, quando fala isso, que eles são mais na deles, não quer dizer, eu não vejo como frieza, eu acho como diferença cultural mesmo, né? Sim. Cada um, eles falam mais baixo, eles um são pouco mais mais frio, né? Você falou isso. Então, às vezes, um pouco mais frio, mas não que eles sejam frios totalmente. Não é sem sentimento. Se acontece alguma coisa, eles estão ali prontos para ajudar, eles também, sabe? Então, quer dizer, é uma coisa que está meio que enrustida. Aí nós já somos demasiado. Eu gosto muito do povo holandês. Eles são muito solícitos. Se você para pegar uma informação, eles vão pegar... capazes até de levar você lá. Sim, eles vão pegar o celular, eles vão lá no Google Maps, eles vão ver, te passam toda a informação e só vão ficar tranquilos depois que você tiver entendido. É mais uma coisa que eu acho que é muito, muito fundamental para o holandês, muito pragmático. Sem
Drama. radicalismo, Sem drama, né? Direto, Ok, na verdade, vamos direto. resolver Mas isso são agora. Sem emoções, Sim. claro, tem emoções, mas não ajuda Sim. sempre para solucionar as coisas. Sim. Tem que ficar com São verdadeiros, né? raciocínio para tentar. Isso é bem Se ele holandês. falar que não está zangado com você, não estou zangado, eles não estão. Eles não estão. Né? A gente, às vezes, brasileiro fala, Gente, não, tá insistindo. tudo bem. Não, tá ok, tá tudo bem. Mas não tá tudo Não bem. tá tudo Não. bem. Então, se ele falar que tá tudo bem, tá tudo bem. Se eles falar que não está tudo Exato, bem, não está eles vão tudo te bem. dizer, ó, não tá tudo bem. Acabou. Não é assim? Não, é verdade. Às vezes É até verdade. com grosseria que a gente às vezes a gente até se choca. Porque na cabeça deles não é uma grosseria, é falar Normal. com sinceridade. Sim. Na nossa é uma falta de educação, porque a gente não está acostumado com isso. Isso, é verdade. Entendeu? É coisa A que gente choca. está, por mais direto que a gente seja, porque eu sou uma pessoa direta, mas eu jamais faço certas coisas que eu ouço, que eu vejo aqui, eu faço. Eu posso até falar de uma maneira completamente diferente, que não vai ter essa coisa, porque eu não faço isso porque me choca quando falam Sim. comigo. Então, Mas isso é que torna as coisas mais É. ricas, né? Essa Isso é diferença verdade. cultural. E é um desafio para o brasileiro É. estar aqui na Holanda, tendo que conviver e se adaptar. Porque são diferenças culturais. mas e isso ali vai grande te lance, crescer. quer dizer, para Amsterdã é o local mais fácil de você se adaptar, porque 180 e tantas nacionalidades diferentes. Sim. Mas Então, você não vai. não é. Olha, Mariana, Não é? ok. Você não pode imaginar como eu estou faltando do Brasil. Porque eu não mais voltei lá depois de sair lá 12 anos atrás, só para trabalhar umas semanas. Mas mesmo assim, quando eu cheguei lá, passando de fronteira Argentina-Brasil, lá na Foz do Iguaçu, eu senti como saía do ônibus para beijar até... O chão. Saudade. Porque é chato, porque é tão Eu diferente posso quando entender eu esse vou sentimento. entrar... E realmente é um sentimento tão. Quando eu vou Tô louca entrar para beijar aquele chão oficina, também do Brasil. quando eu vou entrar oficina de passaportes na aduana, com todos os passaportes holandeses, vou entrar lá, vamos ir imediatamente com todos lá. Os liberais emoções. Só no Brasil. O Brasil tem essa coisa. Chegando. Não é que todo mundo seja assim, não, né? Não, E mas- as coisas estão mudando. Até o DNA do povo brasileiro está mudando um pouquinho agora. Mas eu me sentindo Mas- sempre bem vontade. Com certeza. Mas, sabe, a gente tem essa coisa realmente que a gente pode falar, que a gente pode brincar, sabe? Que ele já sabe que a gente está brincando, então ele leva uma brincadeira. Uma coisa que aqui é assim, você tem que realmente até medir um pouco o que você vai falar, porque às vezes você pensa numa brincadeira em português e quer transferir essa sensação para o holandês e não cola. Não tem como, gente, não tem. Eu já Porque me vi são muitas certas vezes coisas, explicando uma coisa pro meu marido. É. Não, era uma piada. Aí ele, mas eu não entendi. Aí eu faço não de vão novo. entender. Eles não vão Mas aí entender o que porque são tem a certas ver? coisas que Mas eles ele são é de respeito a brasileiro, gente. ele mesmo não é. Não é. Ele Não, mas não é às brasileiro. vezes são expressões que não entram. Não dá para entrar na cabeça dele. Não, aí, não dá, é porque a gente é Aí até eu acostumado com explicar, toda- perdeu a graça. Deixa lá. Esquece. Exatamente. Então são várias coisas, várias linguagens que a gente fala, várias coisas. Às vezes a gente fala uma letra só, já diz a palavra inteira, a frase inteira. Uma coisa que o holandês, você não pode fazer isso. Você não pode realmente mudar nada da linha do holandês, nada, absolutamente nada. E você tem que ir até o final para completar, não só na consoante, mas no fato de você ter... A frase tem que ser completa. A gente não pode... A gente Sim. simplesmente a gente pode falar até uma palavra. Deixa... Alguma coisa assim que você já sabe o que a gente está falando. Entendeu? No holandês você tem que explicar, você tem que falar. Você E tem espera, que até porque completar. são dois verbos, o último verbo vai ser sempre no final. Então, se você não tiver paciência Isso para dependendo, escutar, até o final, porque- você entendeu. porque são dois verbos, E, o último e e o final. muda também. E a sua pronúncia também, que tem palavras que são iguais praticamente, que muda a pronúncia. Então, se você muda a pronúncia, por exemplo, você... Nossa. Cuidado, gente, falar sobre kuts e kutje. Por que, mulher? Não peguei. Não peguei, explica. Não, aqui não. A gente, quando está aprendendo holandês, a gente tem certeza que está falando a palavra. Não, Mas o kuts- som não Kuts tá. kuts é uma... Vamos chamar uma... Não, estou falando entre kuts. Kuts. O que é um kuts? É um cavalo, uma carruagem. Né? Mas se você fala kuts, já é outro nome. Um palavrão? É um palavrão. Não, deixa eu falar. Nosso programinha está chegando no final, nosso primeiro pod Brasil-Holanda. E eu, de coração, como a Janaína também,
queremos agradecer a presença desse casal maravilhoso que são nossos amigos. A gente se diverte demais com eles. A gente está sempre muito à vontade quando os dois estão juntos. São duas pessoas jovens de coração. Eles são alegres, espontâneos, maravilhosos, têm uma história de vida linda. E só gratidão, Gil. Só gratidão, Vila, por vocês estarem aqui. Vocês poderiam deixar uma mensagem aí pra gente, Obrigada né? a vocês, meninas. E a minha mensagem é o seguinte, como eu já falei, não existe idade para se começar. Sabe? Por mais difícil que seja, nada é fácil. Não é fácil nem quando você é jovem, nem quando você é mais velho. Nada é fácil. Você apenas tem que insistir. Resiliência, principalmente agora nesses últimos tempos, é a palavra. A gente tem que segurar as pontas, porque não está fácil. E não está fácil, não é só para mim ou para ela, acho que é para o mundo inteiro. Então a gente tem que estar ali achando que vai dar certo. E outra coisa, eu sempre usei a lei da atração, andei um pouquinho, como posso dizer, um pouquinho preguiçosa para isso. E ultimamente eu voltei com a força total, porque é uma coisa incrível como ela dá resultado. Agora, depois de tantos anos, eu cheguei no lugar onde Se eu sente em casa, apareço, viajando para o mundo inteiro, E tem uma mulher que compartilhando aceite isso, né? Porque não é toda mulher que aceita isso, não. Vocês são maravilhosos. Mas é juntos. muito bom você aceitar isso, porque o casamento é confiança. Ou você tem ou você não tem, gente. Não existe. Porque se tiver que trair, trai assim na sua isso, no nariz até, sabe? Se tiver que acontecer alguma coisa. E uma coisa que é muito legal entre a gente, que a gente nunca brigou por causa disso. A gente nunca teve alguma briga em 34 anos de casado com relação a outra mulher, com relação a cineira. Nunca. E com dinheiro também não, cara. Isso é É verdade. Gente, muito Gente, obrigada. obrigada. De nada, foi com muito Satisfeita prazer. demais. Obrigada demais. Foi E assim. vocês, boa sorte com essa sequência. Sim, eu dou uma força, gente, é muito emissões. legal. Eu estou me sentindo assim numa casa mesmo, comendo pãozinho de queijo, uma batatinha. Detalhe, antes de começar o programa, eu tô super nervosa, eu não sei o que eu vou falar, eu não sei disso, eu não sei o que é aquilo. Não, Agora... mas é sempre assim, é sempre assim. É sempre Gente, assim. não conseguimos fazer o pão de queijo. Aliás, não conseguimos comprar o pão de queijo. Não deu tempo e eu fiz. Ela tá sorrindo porque foi eu que Então, fiz. vamos comer Gente, cru você agora. Ela falou que Vou é mostrar, vou Vamos mostrar. comer. ele é holandês, ó. Gente, Ele só é bem porque não tá branquinho. corado. Olha aqui, gente. Eu sempre falei para ela para fazer uma maquiagem, passar uma base. Ai, mas o que aqui, ó, importa é tá linda. tentar. E eu vou continuar tentando e vai dar tudo certo. Como é que Como assim? Uma delícia! Muito bom. Lecker. Here, lecker. artista? Delícia. Tchau, tchau. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Doido! Até a próxima. Tchau. Oi.